Vamos falar de condomínios agora. Ai, tem Sónia, acontecido... não posso ir a esta reunião, lamento. Não podes, tens uma consulta no médico, não é? Não posso ir a esta reunião de condomínio. Tem acontecido diversos furtos em condomínios da região de Santa Maria da Feira. Os ladrões vão às garagens dos condomínios e roubam o que podem, literalmente. O Helder Reis foi conhecer os contornos deste caso para depois podermos comentar. Bem-vindos a Santa Maria da Feira, um condomínio em concreto que tem sido vítima de assalto e não é o único. Vamos saber como e porquês. José Carlos, muito obrigado, desde já pela sua disponibilidade. Nunca nenhum assalto aconteceu por esta porta de entrada? Nunca nenhum assalto aconteceu por esta porta de entrada, aparentemente. Isto porquê? Porque não há qualquer indícios de estroncamento da porta. Contudo, também não vemos câmaras de vigilância, sensores de luz vejo, mas... Não temos câmaras de filmar. Isso é um assunto que está a ser abordado e a ser discutido. Estamos a passear pela rua do condomínio, é uma rua airosa, bem iluminada, bem movimentada, nada indicia. Quantos assaltos é que já aconteceram? Já houve vários. Só carros? Portanto, casas não? Só carros. Os assaltos aconteceram de dia, de noite? Foi de noite. Foi chamada a polícia, foi feita essa participação nas autoridades. Vamos agora conhecer o calcanhar, ou um dos calcanhares daqueles deste condomínio. Pode ser? Vamos lá então. Porquê é que considera as vossas garagens o calcanhar daqueles? Nós aqui temos pelo menos três situações que eu considero sejam críticas e sejam motivo para haver vários assaltos. Em primeiro, estamos a falar aqui de um conjunto de garagens que não fazem parte só do mesmo condomínio, porque aqui estamos a falar de vários condomínios. Que soluções é que apresentaria para aqui? Câmaras de vigilância, mais iluminação? Parece-me os candeias parecem suficientes. Nós aqui temos um problema, o tivemos até há pouco tempo. Curiosamente, a luz foi restabelecida depois destes assaltos. Então havia candeeiros, mas a luz estava desligada. Exatamente. Meu caro, vocês têm seguro, pelo menos por aí? Há um seguro de condomínio? Como é que... Sim, o seguro do condomínio, aquilo que cobre todos os danos causados ao edifício, quer por furto, quer por tentativa de furto. José Carlos, muito obrigado. Muito obrigado. Daqui partimos para outras duas situações em primeira pessoa, noutro modelo de garagem e noutro condomínio. Vamos até lá. Mudamos de ambiente, desta feita no outro condomínio e numa garagem. Sr. Domingos Sousa, desde já muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi aqui que a sua viatura foi assaltada? Sim, neste espaço aqui, eu vim de cima, o meu apartamento eram mais ou menos 8 menos um quarto da manhã, e cheguei aqui ao meu carro daquele lado e verifiquei que neste espaço estavam aqui 3 carros, que era o meu e mais 2 que é da mesma família, que realmente o carro que foi vandalizado no... Terá acontecido à noite? Durante manhã muito cedo? Durante a madrugada, porque eles escolhem sempre durante a madrugada. Tiraram as 4 rodas, obviamente, e para tirarem as 4 rodas, o que é que eles fizeram? Foram aqui a extintores da garagem, tiraram os extintores e fizeram de alavanca de suporte para as jantes não estarem no chão. São recorrentes, há muitos assaltos por aqui. Esta segunda vez que é feita uma vandalizagem é precisamente o outro carro que foi há cerca de um ano, mais ou menos, também aqui, roubaram as 4 rodas e etc. Uma senhora também do mesmo prédio. Câmaras de vigilância vejo que não há. Está programado a nível de condóminos e fizemos uma assembleia e naturalmente estamos à espera que isso seja aplicado. João Nascimento não teve um assalto direto, mas tem uma possível solução contra o assalto. Sim, neste caso a minha solução era, a partir de umas certas horas, cada condómino tinha que abrir a porta da entrada, vir cá abaixo, abrir o portão manualmente e voltá-lo a fechar manualmente. Eu penso que era a única solução para evitar, não é? Ser um botão de comando para si é uma fragilidade. É uma fragilidade porque qualquer comando consegue abrir qualquer portão em qualquer sítio. Está a história contada, ou as histórias contadas, e ambiente de garagem e de fragilidade e de soluções, estão lançados alguns dados para conversa em estúdio. Até amanhã. Obrigada, Helder, por nos contar estas histórias que são realmente um mote para a conversa com o Dr. Vítor Amaral. Olá, Vítor, bom dia. Vamos dar alguns conselhos então para os condóminos que se sintam lesados e realmente furtam
tudo o que podem, não é? Vimos ali as jantes, os pneus, os próprios os próprios veículos, veículos também, exatamente. não é? Com alguma Exatamente. frequência. Ouvimos ali alguns conselhos, ouvimos falar em seguro, ouvimos em colocação de câmaras de vigilância, fecho de portas. Por exemplo, as portas principais dos condomínios podem ser fechadas à chave? O poder podem. É necessário que os condóminos assim o deliberem. Ou seja, tem que ser tomada essa deliberação. Exatamente, e tem que ser deliberado por unanimidade, e vou explicar porquê. Isto, no caso de o condomínio ter uma porta principal, ou várias portas principais, que são comandadas à distância, que têm um trinco elétrico, que tem sistema de porteiro. E, nestes casos, se as portas são fechadas à chave, esse sistema não funciona. O que significa que a qualquer hora da noite, e estamos já a presumir que seria fechado durante a noite, se alguém tocasse a campainha para até alguém residente no edifício que toca a campainha, teriam que descer para abrir a porta. Mas que é uma medida de segurança acrescida, desde que os condóminos sacrifiquem de alguma forma o bem-estar e estejam dispostos a deslocar-se para abrir a porta. Fazer isso mesmo. E quem diz portas principais diz, obviamente, as portas das garagens também, que normalmente são exatamente, automáticas. e as portas das garagens também. E porque falamos em portas e em fechar as portas, normalmente os condomínios têm umas portas chamadas corta-fogo. E que estão colocadas, na maior parte dos casos, nos pisos onde têm as garagens, e essas portas corta-fogo servem para, de certa forma, dar alguma segurança a áreas do edifício no caso de haver um incêndio. Essas portas não devem estar fechadas e devem ter um sistema de abertura para o lado da saída, de abertura fácil, e nunca trancadas, porque trancadas nós poderemos estar a colocar em causa a própria segurança das pessoas num caso de incêndio. E muitas vezes estes assaltantes entram pelas portas principais e têm acesso às garagens por essas portas corta-fogo. Claro. A colocação de câmaras de vigilância é uma boa medida? É uma boa medida. Mas também tem que ser deliberado. Agora, é necessário não só ser deliberado, é necessário ser deliberado por unanimidade, porque aqui o que está em causa é a privacidade das pessoas e há aqui conflitos de interesses. Sempre falam em câmaras de vigilância, há sempre discórdias, não é? Nem temos que ter o cuidado de que tem que ser deliberado por unanimidade. Há até quem defenda que os próprios arrendatários se deverão pronunciar, portanto, não apenas os proprietários, mas os arrendatários. Quem defende esta tese defende que todos os utentes do prédio se devem pronunciar, sejam proprietários ou não, e depois é preciso fazer uma coisa que é muito importante. É necessário pedir o parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, para que a Comissão emita o parecer, que sendo a aprovação por unanimidade e não colocando em causa outros edifícios ou áreas que não sejam as do prédio, em princípio o parecer não será negativo, e para que fique o registro dessas câmaras. E, tendo essas câmaras, ou melhor, antes de colocar essas câmaras e na posse desse parecer, as câmaras devem ser colocadas por empresas certificadas e registadas também na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Na hipótese de haver um furto, como foi aqui o caso nestes prédios que vimos na peça, os condóminos não podem aceder a essas câmaras ou a essas filmagens, às imagens, terão que ser as autoridades competentes a aceder às imagens. Para certificar que o uso será feito um bom uso dessas exatamente. imagens, não é? A colocação de câmaras sem estes passos, sem ser aprovado por unanimidade e sem o registro na Comissão Nacional de Proteção de Dados, implica não só a aplicação de uma coima... Implica algum custo também, essa inscrição para os condóminos? Se tem um custo, desculpe que não compreendi isso. Tem custo essa inscrição? Não, é muito barato. Eu não sei o valor ao certo, mas não andará um valor acima de 100 euros. Portanto, é um custo... Diluído por vários condóminos, diluído, não é muito pouco. Agora, o que é necessário é que
esses espaços sejam dados, porque depois, se as câmaras são colocadas sem esses espaços, o que pode estar em causa é a questão da prova. É que podem os condóminos ter acesso às filmagens, mesmo sem haver esse registro, depois é necessário que o Tribunal aceite ou não essa prova. Estando registado, ela é aceita. Claro. Vimos ali um dos casos da peça com o Hélder, uma garagem constituída por lugares de garagem. E vou mais longe perguntando-lhe se o condómino pode fechar ou vedar o seu lugar de garagem, como medida de segurança. Traz mais segurança aos condóminos, mas não o podem fazer, eu quase que digo, não podem mesmo, embora há exceções, e a exceção é se for aprovado por unanimidade. E eu digo que é quase impossível, porquê? Porque as garagens que estão marcadas no piso, sem ter a construção, sem ser uma garagem fechada e apenas lugares de garagem, elas normalmente, ou estes espaços normalmente, são espaços exíguos, não são espaços que sejam por si grandes e... Portanto, muito pouco execuível. Exatamente. O que significa cada que, lugar de garagem. colocando divisórias entre esses espaços, se eles já são exíguos, depois o que é que iria proporcionar é não se conseguir abrir as portas das viaturas e até mesmo em termos de circulação. Mesmo, porém, que um condomínio diga, mas nós temos espaço suficiente, vamos fazer isto, podem, desde que seja por unanimidade, porque as garagens, apesar de serem individuais e de ser de um determinado condómino, estão num espaço comum. E, como tal, a Assembleia de Condóminos, os condóminos têm que se pronunciar. Claro. Bom, e por vezes vemos alguns lugares de garagem que são verdadeiros espaços de arrumos, em que cabe lá tudo, não apenas a viatura, não é? E que não pode, porque essa será uma outra questão, se calhar para falarmos no outro programa. Certamente, já estou a levantar outra questão, não é? Mas os lugares de garagem servem apenas para guarda de viaturas e não para arrumos. Na verdade, como a Sónia diz, em muitas garagens vê-se os lugares de garagem transformados em arrumos. Em salas de arrumos. Também ouvimos falar da questão dos seguros. Se esta situação estará ou não coberta pelo seguro? Não está. Não está. É muito importante falar-se nesta questão do seguro, porquê? Porque normalmente associa-se que, havendo um seguro do condomínio, estas questões estão cobertas porque se passa no interior do condomínio. Só que o seguro do condomínio cobre, mesmo tendo a cobertura de furtos ou roubos, cobre apenas bens do condomínio. Eu dou o exemplo dos extintores, que foram aqui citados por uma das pessoas que foi vítima de um furto. Estes extintores, se tivessem sido levados pelos assaltantes, o valor deles seria reposto, portanto, o condomínio seria ressarcido desse dano. Porquê? Porque é um bem comum. Se tivessem havido danos no portão da garagem, que, ao que parece, não houve, também estaria coberto. Agora, as viaturas não. Então, o que é que... Porque subentende-se que o proprietário da viatura já terá um seguro para furto da viatura, não é? Pois, só que convém chamar a atenção do seguinte, é que o condómino deve fazer o seguro contra furto ou roubo, e normalmente os condóminos têm um seguro que não é obrigatório, porque o único que é obrigatório é o seguro do prédio, mas têm seguro do recheio, só que para que a viatura esteja incluída nesse seguro, é necessário que na altura que efetiva o seguro, que faz o seguro, que inclua a matrícula e a marca da viatura no seguro. Nesta situação estaria coberto. Não estando a viatura incluída no seguro de recheio, não está. Se porventura o condómino tem um seguro contra furto ou roubo, portanto tem um chamado seguro de danos próprios, e é o seguro da sua viatura, já não estamos a falar do recheio, o carro estando no interior da garagem não é coberto por este seguro. Bom. É preciso saber distinguir isto. É que estando no interior da garagem do edifício é considerado recheio e deve estar incluído no seguro de recheio, porque o seguro de furto ou roubo das nossas viaturas é no exterior dos nossos prédios.
Muito bem, vai ficar aí então um espaço em aberto, não é? Uma de certa forma, uma Exatamente. lacuna em que a viatura não está segura nem por um lado nem por outro. Um condómino para estar totalmente salvaguardado através de um seguro, teria que fazer o seguro de danos próprios da viatura, isto no caso das viaturas, e teria que incluir no seguro de recheio da sua fração a viatura. Muito bem, fica aqui dado o conselho. Muito obrigada, Dr. Vítor Amaral, até uma próxima oportunidade.